Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor nessa manhã, em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 10. 2 Coríntios, capítulo de número 10. Nós iremos ler nessa manhã, dando continuidade às mensagens, todas elas estão interligadas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém. Nós podem sentar. Louvado seja Deus. Como eu falei aqui, irmãos, no princípio, todas essas mensagens, elas estão interligadas. A primeira, a segunda e essa que nós falaremos a partir desse momento. Falamos, irmãos, sobre os nossos inimigos. A primeira mensagem falou sobre o nosso inimigo interior, que é o nosso próprio eu, a nossa natureza pecaminosa, que de vez em quando deseja se levantar, e quando ela se levanta, nós deixamos de progredir espiritualmente e fazer a vontade de Deus. Nós somos convocados a andar em novidade de vida, por uma nova natureza que Deus colocou em nós. O outro inimigo é um inimigo externo, é o diabo, é o inimigo, é o caluniador, aquele que tem suas artimanhas, que tem suas formas de nos tentar, de nos afligir. Sabemos que as armas que ele usa é através da tentação, através da intimidação, através da aflição. Falamos, irmãos, dos meios pelos quais Deus faz com que nós possamos vencer tanto o inimigo interno como o inimigo externo. Acima de tudo, obedecendo, irmãos, a palavra de Deus, as promessas que você lendo, crendo, praticando, você consegue vencer esses inimigos. Porém, meus amados irmãos, não há como nós apropriarmos desses meios, dessas armas que Deus nos dá, que Deus nos oferece para vencer os nossos inimigos, se essas armas não estiverem em Deus. Para que possamos usar essas armas, é necessário que essas armas, elas são espirituais. Como nós lemos aqui no versículo 4, vai dizer, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais. Se elas não são carnais, irmãos, elas são espirituais. Ou seja, elas estão em Deus, elas são poderosas em Deus. Portanto, há uma ligação em os recursos em que Deus nos oferece para vencer. Eles não estão distantes de Deus, eles estão em Deus. Eles não estão fora de Deus, eles estão em Deus. Há uma ligação com aquilo que Deus nos oferece. Por exemplo, nas forças armadas, na polícia militar, no exército, na aeronáutica, nós sabemos, irmãos, que lá há muitas armas. Mas, porém, só quem pode pegar, manusear, pegar aquelas armas é quem está lá, que pertence àquela instituição militar. O civil não tem a capacidade, não tem também o treinamento, não tem também, irmãos, a condição, não é liberado para usar aquelas armas. Só quem pode usar aquelas armas é quem faz parte das instituições que são os militares. Da mesma maneira, irmãos, o crente em Jesus, para que possa experimentar, manusear, pegar essas armas que Deus oferece, necessário, irmãos, é que ele esteja em Deus.
Não há como você ouvir essas promessas de vencer, de pegar as armas, de manusear para vencer os nossos inimigos, se você não estiver em Deus. É necessário que você esteja em Deus. Na realidade, o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que para que você possa vencer, necessário é que você tenha passado por um processo de pertencimento, aonde você está em Deus. A palavra de Deus vai dizer em 1 Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo 3 ao 4, se não me engano é o 2 Pedro, que vai dizer, irmãos, que nós somos participantes da natureza divina. Deus colocou em nós uma nova natureza, uma natureza divina. Há uma ligação. Deus está em nós e nós estamos em Deus. Jesus está em nós e nós estamos em Jesus Cristo. Nós pertencemos a Deus. Há uma ligação, há uma unidade. Quando nós oramos, irmãos, nós oramos, Deus nos ouve porque nós estamos nele. Se nós não estivéssemos nele, ele não nos ouviria. Se nós não estivéssemos nele, ele não nos socorreria. Portanto, irmãos, para manusear essas armas poderosas que estão em Deus, você precisa estar em Deus, ligado com ele. Na realidade, irmãos, esta ligação é tão profunda, ela é tão grande, que, irmãos, envolve o nosso corpo. Envolve a nossa alma, envolve o nosso espírito e envolve todo o nosso ser. Vejamos alguns versículos nesta manhã, irmãos, que mostram esta realidade. Começamos por 2 Pedro, capítulo de número 1. 2 Pedro, capítulo de número 1, o versículo 3 e o versículo de número 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que chamou pela sua gloriosa virtude. Você foi chamado para Deus, você foi chamado por Deus. O versículo vai dizer, versículo 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por eles fiquei participantes da natureza divina. Ou seja, na instituição militar, aquele que vai manusear as armas, ele é participante, ele faz parte daquela instituição. O civil não pode estar lá, ele não tem essa autoridade para pegar aquelas armas, porque ele não faz parte dela, ele não é participante daquela instituição. Da mesma maneira, se nós pegarmos essas armas espirituais, nós temos, irmãos, a capacidade de pegar. Por quê? Porque somos participantes da natureza divina. Nós pertencemos a Deus, nós estamos em Deus. Jesus falou muito, irmãos, sobre isso nos evangelhos. Vejamos aí, Evangelho de João, capítulo de número 17. Evangelho de João, capítulo de número 17, vai dizer assim a palavra do Senhor. João 17, vamos ver a partir do versículo 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, é em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, nós somos um em Deus, irmãos. Nós somos um em Jesus Cristo. O versículo continua: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e o que tens amado, e a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque
tu me amaste antes da fundação do mundo. Versículo 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que tens amado esteja neles, e eu neles esteja, irmãos. Ou seja, há uma participação. Pastor, existe uma arma para vencer o pecado. Existe uma forma de vencer o pecado, mas se você não tiver nascido de novo, você não tem como pegar essas armas, irmãos. Se não tiver, irmãos, uma experiência de novo nascimento, uma experiência de salvação, de estar em Cristo Jesus, de ser nova criatura, de estar nele e ele em você, de você estar em Deus e Deus em você, de nada valerá, irmãos, as promessas, de nada valerá essas armas, porque essas armas são para aqueles que tiveram encontro pessoal com Jesus. Por isso, irmãos, a porta de entrada de vitória contra tudo é ter sido transportado das trevas para a maravilhosa luz. A porta, irmãos, de entrada para vencer é ter nascido de novo. Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, eu te digo, se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos conhecia as palavras, conhecia as promessas, ouviu falar no Antigo Testamento até, irmão, sobre um novo coração, um novo nascimento, mas ele não conhecia Jesus de fato. Ele não tinha, irmãos, uma experiência pessoal com Jesus. Jesus não estava nele e ele não estava em Jesus. Ele não estava em Deus e Deus não estava nele, mas era necessário nascer de novo. A palavra de Deus diz que Jesus veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Portanto, meus amados irmãos, é necessário uma experiência de salvação. E todo o Novo Testamento, ele vai permear, irmãos, para um relacionamento pessoal. Quando fala, irmãos, da verdade, quando fala de Jesus, não fala em aprender acerca de Jesus, fala em aprender a Jesus. Fala de um relacionamento. Quando vai falar acerca do pecado, vai dizer: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. É você se revestir de uma pessoa. Quando nós vamos trabalhar, irmão, nós não vamos trabalhar de qualquer jeito, nós não vamos trabalhar mal vestidos. Nós não vamos trabalhar, irmãos, nus. Qualquer coisa que nós vamos realizar, seja sair para a faculdade, para o trabalho, comprar, irmãos, o pão na quitanda, no mercantil, você se veste primeiro. Ou seja, para vencer o pecado, você se veste de Jesus. Você não sai sem a companhia de Jesus. Vencer, irmãos, o pecado é você se revestir de Jesus. Por isso Paulo vai dizer: se vocês querem vencer o pecado, não deis alimento à carne, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. É você ter uma unidade, é você ter uma comunhão. E como eu estou dizendo aqui, irmãos, é uma comunhão tão profunda, tão íntima, que ela envolve o espírito, ela envolve a alma, ela envolve, irmãos, o corpo. Vejamos o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo de número 6. 1 Coríntios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 17. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo de número 17, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz fazem um corpo com ela? Porque diz: serão dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor
é o mesmo Espírito. Ou seja, o seu espírito está ligado a Deus. O Espírito de Deus está em você. Quando você creu em Jesus, você tem um só Espírito com o Senhor, irmão. Mas é só o Espírito? Não, irmão, até o corpo. O versículo de número 18 vai continuar dizendo: fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O Espírito de Deus, irmãos, está no nosso corpo. O nosso corpo não pertence mais a nós, mas pertence ao Espírito de Deus. Por isso Paulo vai dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso corpo, em toda a vossa alma e em todo o vosso espírito. E essa ligação é tão perfeita, irmãos, é tão amorosa, que, meus irmãos, o relacionamento que eu e você passamos a ter com Deus, depois que cremos em Jesus, é um relacionamento, irmãos, de filiação. Deus não apenas, irmão, se aposta do nosso corpo, alma e espírito, não apenas dá uma unidade de ligação, meus irmãos, é muito mais do que uma ligação de amizade, é muito mais do que ligação de uma simpatia, é uma ligação de filiação. Nós cremos em Jesus e fomos feitos co-herdeiros com Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Por isso Paulo vai dizer que, irmãos, que aquele que crê em Jesus, o Espírito de Deus está nele, que agora ele se tornou filho, uma relação de filiação entre pai e filho, até o ponto, irmãos, que muitas vezes nós ficamos tímidos em orar ao Pai, mas não é para ficar tímido em orar ao Pai, não, porque a linguagem, irmãos, que Paulo usou para mim, para você na oração, é dizendo Paizinho, Abba Pai, é aquele Pai, irmãos, perfeito que está no céu, que caminha ao nosso lado, que nos ajuda, que nos conforta, que nos consola. Mas muitas vezes nós somos tímidos, irmãos, a olhar para Deus como Pai, a orar de uma forma mais íntima, com respeito, com reverência. Mas aquele que é Pai, que é aquele que cuida de nós, muitas vezes nós vamos orar com dificuldade, colocando Deus lá distante de nós, apenas numa relação de conhecimento, de amizade. Orar, irmãos, a Deus é orar ao Pai que está no céu, é orar ao Paizinho querido, é clamar Abba Pai, é uma intimidade, é um relacionamento, irmãos. E essas armas espirituais, elas estão em Deus, e quem está em Deus maneja essas armas, pega essas armas, usa essas armas, vence o diabo, vence o pecado, vence o mundo. Porque essas armas não estão fora de Deus. Se você não estiver nele, você não consegue usar essas armas, irmãos. Porque essas armas pertencem a quem pertence a Ele. Ou seja, uma experiência de novo nascimento. É aquele que tem certeza da sua salvação. Romanos 8 vai dizer, vejamos aí, a partir do versículo 14, Romanos 8, 14. Diz assim, Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados.
As armas, irmãos, elas são espirituais, elas não são carnais. Portanto, para você usar, você tem que pertencer a Ele. Isso é tão claro, irmãos, para nós, que o apóstolo Paulo, irmãos, vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele vai dizer: tomai toda a armadura de Deus, pelo qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Agora, essas armas, irmãos, elas estão ligadas a Jesus. Elas estão ligadas a Deus. Quando fala em cingir, irmãos, os lombos com a verdade é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Note que cingir o lombo, irmão, com um cinto, é cingir-se de Jesus. Ele é a verdade. Fala, irmãos, em colocar a couraça da justiça. A couraça da justiça, irmãos, é Jesus. Ele, irmãos, é a justiça de Deus. Note que essas armas não são, irmãos, algo físico, um objeto, irmãos, é algo simbólico, mas a realidade espiritual é que a própria pessoa de Jesus, o capacete da salvação, irmãos, é aquilo que Jesus prometeu. Ele cumpre a tua salvação, Ele é a salvação. Simeão disse: Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Jesus é a nossa fé. Levantai o escudo da fé. Hebreu vai dizer: olhai firmemente para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé. Levantai a espada do Espírito Santo, meu irmão. A palavra é Jesus, é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Como alguém, meus amados irmãos, poderá levantar, usar, manusear, meus amados irmãos, essas armas espirituais, se não tiver passado por uma experiência de novo nascimento, meus amados irmãos, se não tiver tido encontro pessoal com Jesus? Só pode manusear, irmãos, quem teve esse encontro pessoal com a pessoa de Jesus. E a boa notícia é, meu irmão, que a igreja que prega o arrependimento de pecados, que prega a mensagem do novo nascimento, do arrependimento, meus amados irmãos, que nasce de novo, esse que nasceu de novo, não está debaixo da lei, está debaixo da graça. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aquele que prega a verdadeira mensagem do Evangelho, irmãos, não acredita em mal necessário. A Igreja Católica Romana, na sua história, irmãos, ela abandonou a mensagem bíblica do arrependimento, do novo nascimento, da mudança de vida em Cristo Jesus. Ela, irmãos, ofereceu, irmãos, uma água que poderia, irmãos, ter uma graça infundida em si mesmo, que poderia produzir, irmão, a regeneração no homem. Mas Deus, irmãos, não quer, o homem, irmão, não é para se relacionar com o elemento da natureza que é a água, para ter, irmãos, uma mudança de vida através do batismo na água, porque aquela água é apenas um elemento da natureza, ela não regenera, ela não transforma, ela não muda. Mas a verdadeira pregação do Evangelho, irmãos, é que essa água é a palavra de Deus, é o Espírito Santo regenerador que muda, transforma o homem e o transforma numa nova criatura, porque passa a estar em Cristo Jesus. A Igreja Católica Romana, irmãos, começou a ensinar um tipo de mal necessário. Na Idade Média, por exemplo, irmãos, os homens casados, irmãos, eles queriam fazer certas práticas, irmãos, e na época não permitia, os valores morais não permitiam eles fazer, irmãos, com as suas esposas, e eles iam atrás das prostitutas. E lá, irmãos, a Igreja Católica começou a ensinar que aquilo ali era um mal necessário para que o homem pudesse extravasar, não com a esposa, mas se extravasar, irmãos, com as prostitutas. Meus irmãos, na igreja naquele que nasceu de novo, irmão, não tem essa história de mal necessário, não tem esse negócio de extravasar o pecado, não. Naquele que nasceu de novo, meu irmão, nasceu de novo, teve mudança de vida, irmão, se envergonha do seu pecado, se envergonha da
nostalgia, se envergonha, irmão, daquilo que é pecaminoso, nasceu de novo, é nova criatura, é fiel à esposa, não tem esse negócio de extravasar pecado não, nasceu de novo. Começou a ensinar um tipo de mal necessário, e eu até entendo por quê, irmão. Porque não há a mensagem de novo nascimento, de arrependimento, de uma mudança de vida. Lá o que transforma, irmão, para eles, é a água do batismo, é o elemento natural da água. Que creem haver neles, irmãos, uma graça em si, uma graça infundida. E a maioria, meus irmãos, das pessoas no mundo são católicas. Que passaram, irmãos, por essa água do batismo na infância. E, meus irmãos, a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Meus irmãos, por natureza são filhos da ira, não tem a vida mudada, não tem a vida transformada. Porque, irmãos, começaram a ensinar esse tipo de ensinamento. Aliás, ela é conhecida, irmãos, por pegar as práticas pagãs e tentar, irmão, adaptá-la ao meio cristão. Quantas práticas, irmãos, pagãs foram pegadas, irmãos, dos pagãos, a Igreja Católica trouxe para dentro de si e deu uma nova roupagem. Porque como ela não tinha, irmãos, a mensagem de novo nascimento, a mensagem de arrependimento, ela não tinha um recurso para que o homem pudesse obedecer. As imagens de escultura é um exemplo disso. As imagens de escultura, irmãos, é uma prática pagã. O paganismo, irmão, foi trazido para dentro da Igreja Católica. Como não havia, irmão, um novo nascimento, o homem não conseguia adorar um Deus único, um verdadeiro, pessoal, vivo. E é necessário, para que ele tenha fé, ele possa olhar, irmão, para uma imagem de escultura. Se ele tivesse um novo nascimento, irmão, ele olhava para o Deus Criador do céu e da terra. Quantas práticas, irmãs, paganizadas foram trazidas para dentro, porque não tendo a mensagem de transformação, de novo nascimento, usa-se, irmãos, esse recurso para, irmãos, atrair os fiéis. Por isso, meus amados irmãos, essa igreja acredita que o crente nasce de novo, que o homem pode ser transformado pelo poder de Deus. Portanto, irmão, nós temos que tomar cuidado com certos pensamentos, certas mensagens, irmãos, no meio evangélico, que querem, irmãos, atualizar as coisas dentro da igreja, as coisas do mundo para dentro da igreja. No Antigo Testamento, irmãos, o povo de Deus foi levado para a Babilônia. Vivemos em época em que o povo de Deus quer trazer a Babilônia para dentro da igreja. Vivemos em época, irmãos, que os evangélicos de hoje querem, irmãos, dar um jeitinho, fazer uma adaptação, como a Igreja Católica fez na sua história. Como ela não tinha um novo nascimento, como eu vos disse, ela trazia as coisas para dentro dela e dava uma roupagem aparentemente cristã. Há muitos evangélicos hoje, irmãos, que têm usado o mesmo recurso, querem se parecer com o mundo. O louvor, como nós sabemos, irmãos, há muito deixou de ser um louvor pelo qual, irmãos, Deus se agrada. Deram um jeitinho, uma roupagem mundana e trazer roupagem cristã e estão trazendo para dentro da igreja. Hoje, há muito tempo já existe o rock evangélico, o reggae evangélico, o pagode evangélico, não sei o que evangélico, o bloco evangélico, o carnaval evangélico, a cerveja evangélica. Quantas coisas, irmão, nós já ouvimos falar. Até ensinamentos, irmãos, de beber socialmente. Pessoas que estão começando a pregar dentro das igrejas evangélicas que pode beber. E aí, irmão, os argumentos do inferno são passados a muitos crentes, a muitos irmãos, e muitos têm caído, irmão, nisso. Isso aí, irmão, só quer dizer uma coisa, que esse que está ensinando, e muita gente, irmão, que está recebendo, é porque não nasceu de novo. Quem nasce de novo, irmão, não quer se parecer com a moda do mundo, com as coisas do mundo, com os princípios do mundo, quer se parecer com Deus. O crente nasceu de novo.
E isso, irmãos, é a nossa confiança. Por isso os mandamentos de Deus não são pesados. Você tem força para vencer, você tem força para obedecer, você tem oportunidade, você tem a garantia, você pode usar as armas de Deus, porque são poderosas em Deus, estão em Deus e você é de Deus. Mas isso, irmãos, é para quem nasceu de novo em Cristo Jesus. Porém, meus amados irmãos, nós discorremos sobre essa questão, essas armas de vencer. Você precisa também estar em Deus, porque aquilo que Deus oferece é espiritual. Mas, nós, assim como o velho homem, ele pode ser despertado pelo pecado, assim como a natureza pecaminosa, irmãos, ela pode se erguer pelo que você faz, que não deve fazer, pelas coisas que você vê, abandonando, por exemplo, uma vida espiritual, de oração, de leitura da palavra, de comunhão com Deus. Da mesma maneira, irmãos, que a vida velha, a vida pecaminosa, o velho homem pode ser despertado. Necessário é também que nós possamos cair em si e perceber, irmãos, que também a nossa nova natureza, o novo homem, precisa também ser despertado, precisa também ser estimulado. Porque a oração e a santificação, ela não é, irmãos, um rito cultual de uma vida cristã. A oração, ela não é apenas uma prática externa que pertence a um culto. Ela é, irmãos, um relacionamento com Deus. A oração, ela não é externa, não é apenas falar no culto, fechar os olhos e orar. A oração, irmãos, é se aproximar, é uma prática interna, é uma devoção no coração, em relação a Deus. A palavra de Deus, da mesma forma, da mesma maneira, não é apenas uma leitura superficial, é nela meditar de dia e de noite e nela ter prazer. É algo pessoal, é algo devocional, é algo íntimo. Eu temo até, irmãos, que o livro mais vendido na história, que é a Bíblia Sagrada, na nossa época venha a ser o menos lido. E nós percebemos isso, meus irmãos, pela frequência dos cultos de orações. Percebemos isso, meus irmãos, pela frequência das escolas bíblicas dominicais. São as reuniões menos frequentadas, o culto de oração e as escolas bíblicas dominicais. A oração, o lugar de luta, o lugar de comunhão, o lugar de vitória, o lugar de guerra. A escola bíblica, o lugar de crescimento espiritual, de aprender a palavra, de se alimentar, de se edificar. E muitas vezes, irmãos, são os menos frequentados. Mas esse novo homem, essa nova natureza, esse nascer de novo em Cristo Jesus, também precisa ser, irmãos, estimulado. Vejamos o que a palavra de Deus vai dizer para nós, em Romanos, capítulo de número 6. Romanos 6 vai dizer assim, no versículo de número 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Você nasceu de novo, eu nasci de novo, fomos libertados de pecado, para quê? Para ser feitos servos de Deus. Somos servos de Deus, irmãos, vai dizer,
tendes o vosso fruto para a santificação. Você foi chamado para dar fruto, irmão. Para a santificação. No versículo 13, também diz, vamos ler a partir do 12, 6, 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade. Pastor, eu aceitei Jesus. Pastor, eu recebi Ele na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Pastor, eu abandonei o pecado. O pecado não domina mais sobre a minha vida. Pastor, o que eu vou fazer agora? Você vai fazer o contrário. Você vai se mobilizar. Você vai agir. Você vai servir a Deus. Você vai apresentar o seu corpo. Você vai apresentar sua boca, sua vida. Você vai apresentar sua alma como instrumento de justiça. É o que diz aqui o versículo, irmão, de número 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. O 19 também diz, irmãos, versículo 19, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentados os vossos membros para servir a imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai-vos agora os vossos membros para servirem à justiça e à santificação. Note, irmãos, vitória não é ser um crente mudo, parado, meus irmãos, que fica só resistindo, meus amados irmãos, os ataques de Satanás. Deus não nos deu apenas, meus irmãos, armas de defesa, Deus também nos deu arma de ataque. Deus nos deu arma de ataque, meus irmãos, e a nossa vida é uma arma na presença de Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, que nós temos que apresentar os nossos corpos, apresentar a nossa vida. Paulo vai dizer, eu rogo pelas compaixões de Deus, que apresentei a Deus o vosso culto racional. Meus irmãos, Paulo vai dizer aos filipenses, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, nisso pensai e nisso falai. Meus irmãos, o novo homem, ele precisa ser cutucado. O novo homem, irmãos, ele precisa ser estimulado. Meus amados irmãos, eu me lembro do Gerando pro Jean, eu me lembro do Jean, irmão, que toma aí uns negocinhos para ficar animado, para ficar avivado, para aguentar as vigílias, o exército da salvação, coisa que eu nunca tomei, mas ele toma, o pastor Glauco toma, para ficar acordado, para aguentar o rojão. Está na hora, irmão, de fazer isso também espiritualmente. Está na hora de você cutucar a tua alma. Está na hora de você cutucar, a tua vida espiritual. Pastor, eu não estou com vontade de orar, não. Cutuca a tua alma, cutuca a tua alma. Pastor, eu não estou com vontade de ler a Bíblia, não. Deixa de fazer a tua vontade, porque você é servo de Jesus. Você é servo de Jesus. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia, não, mas não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Deus diz que eu tenho que ler, então eu vou ler a palavra. Pastor, não estou com vontade de evangelizar, não. Eu estou cansado, eu estou isso, eu estou aquilo. Não vou evangelizar, não. Deixa de fazer a tua vontade, meu irmão. Mesmo sem vontade, vai. Mesmo sem vontade, vai. Porque Deus faz o resto. Deus te aviva, Deus opera, Deus te usa, Deus te usa. Está na hora, irmão, de apresentar. Está na hora de apresentar, cutucar a tua espiritualidade. Fazer o que tu não quer e fazer a vontade de Deus. Arma é para ser usada, escudo é para ser levantado, a couraça da justiça é para ser colocada, o capacete da salvação, irmão, é para ser colocado. E eu tenho uma notícia para te dizer nessa manhã, meu irmão, nesse mundo espiritual não tem trégua. Nesse mundo espiritual não tem trégua. Na história da humanidade houve muitas guerras, está acontecendo guerra agora, mas de vez em quando tem uma trégua, há um acordo de paz. Meu irmão, não tem acordo
acordo de paz com o mundo, não tem acordo de paz com a carne, não tem acordo de paz, irmão, com o diabo. A guerra é constante, tu nunca vai tirar o capacete, tu nunca vai deixar de embanhar a espada. Não tem acordo de paz, irmão. Paulo vai dizer, depois de ter resistido tudo, depois de ter ganhado, permaneça firme. Não tem acordo de paz, irmãos. Por isso você precisa cutucar a tua alma, cutucar a tua vida, não abandonar esse princípio. Quando você abandona, meus irmãos, o mundo entra. Quando você perde a vigilância, o mundo entra, a frieza vem, a frieza entra. Está na hora, irmão, desta igreja, meus irmãos, fazer constante aquilo que nós aprendemos. Como disse o irmão Walter aqui, ficamos alegres quando recebemos o Espírito Santo, quando vemos alguém sendo batizado. Isso tem que ser constante. A nossa vigilância tem que ser constante, a nossa prática cristã tem que ser constante. Não tem descanso, irmão. Como disse um pregador antigo, nós não vivemos num parque de diversão, nós vivemos numa guerra mesmo. Uma guerra espiritual. Por isso você tem que apresentar a tua vida a Deus, em oração, em intercessão, buscar ao Senhor. Pastor, eu ouvi as pregações tuas, eu ouvi as pregações do pastor Glauco, do pastor Eládio. Eu ainda não estou sem força para levantar. Eu estou sem força para abraçar essa verdade, para me erguer novamente. Ainda falta força. Então está na hora, meu irmão, de você ter mais fé ainda. Vejamos o que a palavra de Deus diz. Eu acho que eu não vou encontrar esse versículo. Jeremias, capítulo de número 14 ao 17. Jeremias 14, 17, não sei se vai ser esse, mas vamos olhar ali. Se eu não lembrar, vou tentar falar de cabeça. Jeremias, capítulo de número 14. Eu não vou conseguir achar. Mas é um versículo que diz: Senhor, salva-me e eu serei salvo. Senhor, cura-me e eu serei curado. Se você está nessa situação, meu irmão, que não está se levantando, peça para Deus te salvar. 17:14? O Abraão participa da escola bíblica dominical, irmãos. Jeremias 17:14. Exatamente, irmão. Vamos ler o versículo 13 também. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, e os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Versículo 14. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Você pode até não ter sentido, irmão, nada. Você pode até não ter esboçado, irmão, reação com a pregação da palavra de Deus. Eu te digo, então o negócio está sério. Mas peça para Deus te avivar nesta manhã. Peça para sentir. Deixa Deus tocar a tua alma. Deixa Deus te renovar. Porque assim, irmãos, como o velho homem é cutucado pelo pecado, vamos deixar Deus, irmão, nos cutucar.
pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo. Vamos ficar de pé nessa manhã. Os irmãos que louvam.